Fala, trader! Wesley Santos aqui, galera. Nesse vídeo, vamos fazer uma análise de como foi o mini índice hoje, no primeiro dia de jogo do Brasil. Galera, no horário do jogo do Brasil, já vou adiantar, não operem no horário, não operem. Mas fora do horário, dá para ainda fazer algumas operações, beleza? Então vamos ver aqui como é que o preço se comportou hoje. Galera, seguinte, ó, hoje já iniciou em um gap de alta, é, devido a um rompimento já de uma lateralização que estava tendo aqui, né, ó, no pregão anterior. Já tínhamos aqui uma pequena lateralização nesse final de pregão, ó. Já tínhamos aqui uma lateralização nesse final de pregão e com até um fechamentozinho abaixo, né, ó, rompendo aqui abaixo, mas iniciou em gap de alta. Tranquilo. Só que, galera, o que que aconteceu aqui, ó? Quando o preço inicia esse movimento, ele inicia com bastante volume, com tendência de alta, mostrada no nosso histograma aqui, ó. Muito claro esse histograma aqui mostrando essa tendência. O que que acontece? A média de exaustão, ela começa a ficar acima do preço. E veja que o preço cria a máxima, não consegue romper ela aqui, desce, volta a subir novamente e ele fica sem força compradora. A gente sabe que dentro de uma tendência de alta, a gente tem aquela regra de rompimento, ó. Então aqui poderíamos efetuar aqui um tradezinho vendedor para romper e dar continuidade ao movimento para buscar essa lateralização aqui, beleza? Só que aí, ó, veja só, deu o tradezinho, deu bom, deu 200 pontos aqui buscando até a mínima, o preço volta a subir, ó, se você não fecha o trade, mas olha só, quando ele volta, ele fica sem força de compra do mesmo jeito. E novamente ele tenta descer, ó, parando aonde? Novamente na mínima aqui, ó. Então, galera, aqui teria que sair dessa operação com 200 pontinhos, porque ele já testou duas vezes e não conseguiu. E claramente aqui já fica óbvio que você tem um outro fundo, e terceira, quarta vez já aqui, ó, e a mesma coisa no topo, ó. Um, dois, três. Então você já consegue visualizar aqui um- uma pequena lateralização na mínima e na máxima do segundo candle do dia, ó. Isso aqui no gráfico de 1 minuto. Se você colocar nos 5 minutos, vai ser a mesma coisa. E veja só, mesmo que você ficasse na operação aqui, ó, e não saísse acreditando no rompimento para buscar aqui, dentro de um range a gente tem que ficar atento para não estar fazendo esse tipo de operação acreditando em rompimento. Olha lá, 200 pontos, subiu um pouquinho, voltou lá e iria pelo menos sair com esses 200 pontos. Tranquilo? Vejam que o preço ele volta a testar essa região de novo de resistência e ele fica sem força compradora, ó. Daria para tentar uma vendinha novamente aqui quando ele fica abaixo da média de exaustão. O preço aqui ele dá aquela enganchada, mas seu stop está um pouquinho aqui acima, né? Ficaria até um pouquinho caro, mas ele fica aqui, ó, tentando buscar, tentar romper, sem fluxo de compra, sem fluxo de compra de novo, e novamente iria ele pagar ali quase 200 pontos, 200 pontinhos aqui, conseguiria ele pagar novamente, beleza? Mas tudo ciente que está dentro de um range, até porque você veja que o preço ele está trabalhando, rompendo e desrompendo a média de exaustão, tranquilo? O que que acontece aqui, galera? O rompimento, ó, desse range, quando ele rompe esse range, galera, veja que o preço fica acima da média de exaustão, faz uma pequena correção, ó, sem fluxo nenhum de venda, e poderíamos aqui pensar numa compra. Essa compra eu considero ela, nesse momento aqui, eu considerava ela um pouco complicada, porque mostrou volume comprador, mas depois não deu continuidade com tanto volume assim, ó. Então, não seria uma compra tão interessante, até porque ele ficou abaixo da média de exaustão. Mas como foi um pullbackzinho, ó, dava para comprar aí e ver até no candle seguinte, né, que ele apareceu um pouquinho mais de volume. E daria aqui pelo menos esses uns 200 pontinhos. Veja que ele fica ainda abaixo da média de exaustão, então qualquer voltazinha a gente teria que sair da operação. Tranquilo? Veja que novamente o preço faz uma correção, novamente, ó, correção com muito volume de venda, ainda não mostrou fraqueza na compra nem na venda e está tendência clara de alta.
Então, esse é o tipo de dia que o preço faz a movimentação sem conseguir dar continuidade, sem conseguir fazer rompimento, né, sem entrar grande quantidade de volume, porque está em tendência. O preço sobe em inércia. Veja que mesmo com pouco volume, ele já estava subindo aqui bastante depois do range. E mesmo sem volume de compra, claramente a gente não pensaria em vender. Por qual motivo, galera? Tendência de alta mostrada no nosso histograma aqui, no nosso oscilador. E qual é a regra para pensar em vender quando está assim? Rompimento de uma estrutura de alta. Qual a estrutura de alta que nós temos aqui? Ó, fundo, 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 fundo. Se você quiser pegar esse aqui, ó, só esse fundo com esse fundo aqui, fundo, fundo. Então, não pensaríamos em vender somente se aqui na verdade, ó, tinha pouco fluxo, pouco volume comprador, pouco volume comprador. Se ele rompesse aqui, ficaria legal para pensar em buscar região aqui da lateralização. Até porque o preço está abaixo da média de exaustão, né? Mas veja que a média de exaustão fica verde, continua verde. Ela até tenta aqui, ó, ficar um pouquinho vermelha nessa correção, mas ainda não tinha mostrado fraqueza e nem o preço rompeu uma, é, uma LTA, beleza? E aqui, galera, ó, novamente ele faz o que? Ganha fluxo comprador e sai subindo. Infelizmente aqui seria uma alta aqui, muito provavelmente eu não conseguiria estar nela, por conta disso, por ele estar subindo com pouco volume. Se não mantivesse essa operação comprada daqui, para pegar a operação comprada no meio do caminho aqui, ficaria muito complicado, muito chato, beleza? E depois, galera, ó, depois desse movimento que ele faz aqui, um padrão em ABC, né, ó, ele faz aqui um padrão em ABC, eu acho que eu posso posicionar nesse fundo aqui, para esse topo, para esse fundo. Um padrão em ABC, ele segura nessa região aqui e fica abaixo agora da média de exaustão de novo. E eu tenho aqui, ó, um candlezinho comprador, ó, sem fluxo nenhum de compra, beleza? Só que eu não tenho uma LTA, uma LTB para a gente fazer um rompimento. Vamos lá, eu tenho essa LTA aqui, ó, desse fundo para esse fundo, beleza. Só que veja que tá lateral e tá com fluxo de venda muito grande e não mostrou uma fraqueza no fluxo comprador. Então, não seria uma operação interessante para a gente fazer. Tranquilo? Isso aqui dentro do meu operacional, né, galera? Dentro do nosso operacional. Só que aí veja só, o preço continua caindo e vem diminuindo o fluxo de venda, ó. E o que que acontece? O preço fica acima da média de exaustão. Olha só, galera, o que que acontece? Você consegue identificar aqui uma LTB, ó. Posso até colocar só nesse fundo aqui, nesse topo, e nesse outro topo aqui. Topo, 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 topo. Beleza? O que que acontece? O preço está abaixo. Veja que já vem mostrando a diminuição do fluxo vendedor. O preço sobe, volta a testar a minha média de exaustão, ó, sem fluxo de venda, ó. Olha só, aqui no vendedor, sem fluxo vendedor nenhum. Então teríamos a compra, ó. Deu 400 pontos aqui até essa zona da lateralização, que seria interessante pegar ela até ali. Mas se você não conseguiu sair no pavio, pelo menos aqui 200 pontinhos dava para pegar. Houve diminuição de fluxo, ó, de compra, foi diminuindo, diminuindo. Depois nós tivemos aqui, ó, quem o comprador já com fluxo menor do que os anteriores e não seriam a entrada que daria para pegar, mas quando ele rompeu, ó, ele não volta a testar e já desce. Tranquilo. Essa aí não seria legal no nosso operacional. Mas veja só, ele desce com muito fluxo vendedor, depois fica acima da média de exaustão de novo. E qual é a regra? Se está vermelho, a gente precisa do quê? De uma LTA ou uma LTB. Ó, topo, topo aqui. Quando ele rompe, fica acima da nossa LTA, da nossa LTB, sobe um pouquinho, volta a testar nossa média de exaustão, ó, sem volume nenhum de venda. Então, teríamos aqui, eu acho que considerada a nossa melhor entrada do dia. Essa daqui, ó,
que o preço começa a subir e consegue até romper essa região da lateralização aqui e paga aí mais de 500 pontos, 600 pontos. E veja que toda vez que ele tenta corrigir, ó, não tem fluxo de venda. E seria esse tradezinho aí, um trade muito top. E depois começou aqui, ó, lateralizar. Aqui ele desce com muito fluxo, não tem o que fazer, sobe de novo, aí começa a lateralizar. Aí lateraliza durante, é, desde as 3 horas, né, que foi durante o horário que estava rolando a, o jogo do Brasil. Então, ficou lateralizado aqui, ó, nessa região aqui, máxima e mínima, e até regiãozinha de topo aqui ele formou. Um topo aqui, buscou aqui novamente e buscou o final do pregão aqui. Então, galera, essas foram as nossas análises para operar no pregão de hoje, mesmo sendo um dia de jogo do Brasil. Daria para fazer umas operaçõezinhas bem interessantes. E vejo aqui com stops baratos, daria para operar bem, mas bem tranquilo, operando desse jeito. Só tendo atenção para não ficar na operação caso você encontre uma lateralização, como foi o caso aqui, ó. Que a gente até encontraria algum gatilhozinho, ó. Veja só, correção, pouco fluxo de venda, entrada de fluxo comprador, acima da média de exaustão, mas você vê que está lateral. Compra, mas é compra perigosa trabalhar na lateralização. Beleza? Então é esse o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou dos indicadores ou dessa análise, é só me chamar no WhatsApp ou no Telegram, que temos a nossa mentoria, onde eu ensino toda essa leitura para você conseguir dominar os movimentos do mercado. Beleza? Só me chamar aí. Tamo junto. Falou! Preço promocional lá no WhatsApp, galera. Só porque o Brasil ganhou hoje. Preço promocional para vocês. Valeu!